Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, estamos muito felizes por mais uma vez receber do Senhor, nosso Deus, essa grande e rica oportunidade de estarmos juntos aqui, para juntos aprendermos do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória. E eu peço a Deus que tudo que eu disser, que aprove Deus, que eu venha dizer nesta noite, sobre a palavra de Deus, que seja para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, aquele que puder, no livro segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós estaremos lendo aqui a partir do versículo 1 até onde aprove o Senhor, nós continuemos lendo, amém? Livro Evangelho de Lucas, né? Capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui, segundo aprove Deus. Glória a Deus, amém? Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias a Deus, aleluia. A igreja pode se assentar, adorando o nome do Senhor. Glórias a Deus e aleluia. Igreja, nós estamos diante da passagem bíblica que acabamos de ler, onde nós pudemos observar aqui, pelo menos inicialmente, dois personagens que são partes principais nesta passagem. O Senhor Jesus, nós já sabemos que é o nosso Salvador, que veio a esse mundo com o propósito de salvar. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus e aleluia. Irmãos, nós podemos também mencionar aqui um outro personagem que faz parte importantíssima nessa passagem bíblica, cujo nome a Bíblia declina esse nome, Zaqueu. Irmãos, o Senhor Jesus, santo, poderoso, perfeito, o Salvador da humanidade, que veio, já tomando como base o versículo 10, hoje, basicamente nós estamos quase que de lá para cá,
mas Deus que nos conduza segundo o seu propósito. O versículo de número 10 veio dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós já estamos de antemão já conhecendo essa história, já tendo aqui o conhecimento pela inspiração de Deus na sua palavra, que se trata aqui inicialmente de um santo, que é o Senhor Jesus, contrastando hoje em termos de personagem com Zaqueu, um homem pecador. Então nós estamos falando aqui hoje, e falaremos segundo aprove o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de um santo contracenando nesta história bíblica da palavra de Deus com um pecador. Então, um santo e um pecador. Eu quero falar de uma árvore chamada sicômoro. Sicômoro, que a Bíblia descreve como uma figueira brava. Na verdade, era uma árvore de sicômoro que existia em Jericó. Quando se trata de uma figueira brava, quando essa expressão fala de uma figueira brava, tem-se a impressão, inicialmente, de que poderia ser uma árvore cheia de espinhos, que oferecia ali muitas resistências para um homem, talvez apressado, querer subir naquela árvore rapidamente. Mas não se tratava de uma árvore espinhosa. Justo pelo contrário, tratava-se de uma árvore que até oferecia uma certa acessibilidade fácil quando alguém pretendia subir. E também podemos dizer também que era uma árvore que oferecia também sombra, tinha uma folhagem boa, e dentro da cidade de Jericó, quem desejasse se abrigar na sombra daquela árvore também poderia, porque ela oferecia essa possibilidade. Então agora vem o santo. O santo, o Senhor Jesus, agora ele entrando na cidade de Jericó. E nós sabemos, conhecemos biblicamente que o Senhor Jesus, na sua caminhada aqui na terra, no seu ministério terreno, é como diz o versículo 10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós podemos ver aqui, já vislumbrar um santo buscando, querendo salvar um pecador que estava dentro da cidade de Jericó. O Senhor Jesus, ele não veio nessa terra sem propósito. O Senhor Jesus, ele não está aqui nessa igreja, nesse momento, sem propósito, porque em tudo que o Senhor faz, em tudo que Ele fala, em tudo que Ele determina, seja feito, existe um propósito do Senhor. E o Senhor Jesus, naquela noite, ele caminhava pela cidade, pelas ruas de Jericó, com o propósito de salvar pecadores. E tanto assim que, se a Bíblia não descreve aqui, pelo menos nesse texto bíblico, que ele tenha salvado mais alguém, mas nós sabemos que a semente ficou plantada, mas a Bíblia fala que ele salvou Zaqueu. A Bíblia fala de um santo buscando e salvando um pecador. Glória a Deus e aleluia. Nós podemos entender pelo texto bíblico que Zaqueu, ele já conhecia a fama do Senhor, já conhecia o Senhor Jesus de nome. Ele já sabia que o Senhor Jesus, ele já acreditava no Senhor Jesus como Filho de Deus, porque quando ele queria conhecer, ninguém vai querer conhecer alguém cuja importância não exista para ele, porque alguma importância tem em alguém que nós queremos conhecer, porque se para nós não tem nenhuma importância, nós não vamos dar atenção. Então nós podemos dizer que Zaqueu considerava o Senhor Jesus como alguém muito importante, e ele veio depois a se certificar de que realmente ele é muito importante. E nós sabemos que nós estamos diante de um Deus, e que diante de nós também, aqui sobre nós, existe um Deus que ele traz toda a importância e que faz todo sentido na vida da sua igreja. Aleluias! Ele faz a importância, faz a diferença na minha vida, ele faz a diferença na tua vida, porque primeiro ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas ainda além da salvação, ele nos concede muitas bênçãos espirituais. Nós podemos dizer que o Senhor, sabemos e confirmamos e declaramos que o Senhor Jesus, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele salva, ele traz a felicidade na vida daquele que o busca e que reconheça a importância que existe em um Deus Santo, o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus e aleluia. Agora ali entra o santo. Nas ruas de Jerusalém,
nas ruas de Jericó, perdão. E quando Zaqueu, então, ele percebe, com certeza já teria, posso conjecturar que com certeza ele já teria tido outras oportunidades de saber que o Senhor Jesus estava passando e que ele não teria tido a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, mas Zaqueu, ele não desistiu. Sabe o que eu aprendo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui? Não desista, porque se não deu certo hoje, vai dar amanhã, mas se não der certo amanhã, vai dar certo no dia de Deus e na hora de Deus. Pode continuar perseverando, querendo encontrar Jesus, querendo buscar Jesus, querendo obedecer Jesus, querendo reconhecer a importância do Senhor na vida da sua igreja, na minha, na tua vida. Glórias a Deus e aleluia. É importante ele. O santo é importante, é imprescindível na minha e na tua vida, é imprescindível na vida desta igreja, que ora encontra-se prostrada diante de um Deus santo e poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ele toda a honra e toda a glória. Para a gente saber um pouquinho melhor quem era Zaqueu. Zaqueu era um judeu, nascido nas regiões da Galileia, nas regiões da Judéia, perdão. Zaqueu era um homem pecador. E o povo judeu, muito embora sabendo que Zaqueu era do seu próprio povo, Zaqueu era discriminado pelo seu próprio povo, porque Zaqueu era o chefe, um chefe dos publicanos. Ah, mas quem são os publicanos, irmão Eza? Aqueles que estavam ali após a invasão de Roma contra os judeus. Então agora Roma tributava os judeus, fazia com que os judeus pagassem os seus impostos. E o publicano era exatamente aquele que ia lá, trabalhava com essa operacionalidade de recolher os impostos e remeter esses impostos para Roma. E Zaqueu era o chefe dos publicanos. E a Bíblia narra que Zaqueu era publicano. E narra que ele era o chefe dos publicanos e que ele cobrava os impostos, e por isso ele era um homem muito rico. Então nós estamos falando de um homem que era muito rico, tinha talvez todos os confortos que o dinheiro possa oferecer, o ouro e a prata possa dar, mas ele não tinha ainda aquilo que mais precisa, que mais é essencial na vida daquele que quer ser feliz. Ele ainda não tinha o Senhor Jesus Cristo na sua vida, pois ele ainda não tinha conhecido o Santo de Israel, ele ainda não tinha conhecido o Senhor Jesus Cristo, mas ele tinha o desejo de conhecer. E quando nós queremos conhecer a Deus, a Bíblia fala que prossiga em conhecer-me, e aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem as Escrituras, só por aí ele já está errando, ele já anda errante, por não conhecer o poder de Deus, nem a sua palavra devidamente como precisa, porque é só nele, só ele que é a fonte da vida, da alegria, da felicidade, da salvação, de toda a bem-aventurança. Aleluia. Glórias a Deus e aleluia. E Zaqueu agora também, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Então ele atravessava um outro problema. Ele atravessava um problema com a sua estatura, porque sendo ele pequeno e no meio da multidão, ficaria difícil dele visualizar Jesus e saber quem era Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ele queria saber quem era Jesus. Irmãos, quantas vezes nós temos a oportunidade de saber quem é o Senhor Jesus na íntegra, mas eu falo por mim mesmo, às vezes a nossa ignorância, às vezes a nossa falta de conhecimento, às vezes é uma falta de uma busca verdadeira e tão fiel quanto Deus quer em conhecer a Deus. Então as nossas próprias falhas às vezes nos deixam em dúvida de quem é Jesus, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui sabe e não tem dúvida que Ele é o Santo de Israel, que Ele é o Salvador, que nele está toda a bem-aventurança, e todos nós queremos conhecer melhor o Senhor Jesus. Amém, igreja? Nesta noite nós precisamos e queremos conhecer. Zaqueu também queria naquele dia. Zaqueu agora ele pega então, ele sabendo que tinha essas dificuldades, sabendo ele também que ele era discriminado ali pelo seu próprio povo judeu, porque eles o tinham como um traidor,
Sabe por quê, irmãos? Porque ele prestava serviço para o governo de Roma. E ele ajudava então a recolher os impostos dos próprios irmãos, dos próprios patriotas, para remeter esse dinheiro para lá, para Roma. Então ele era considerado um traidor. Ele era desprezado pelo povo. E tanto assim que eles vão criticar ali de uma certa forma o fato do Senhor Jesus ir pousar e hospedar na casa de Zaqueu. Então Zaqueu, ele tinha várias dificuldades. Ele era discriminado, era um homem pequeno, ele era um homem pecador, ele era um homem considerado traidor. Mas Zaqueu tinha uma coisa importante: ele queria conhecer Jesus. E Zaqueu, em razão dessa vontade que ele tinha e da sua dedicação, ele veio a conhecer o Senhor Jesus. E a nossa felicidade, eu repito, está no fato de conhecer a Jesus e reconhecê-lo como nosso único Deus, o Senhor e Salvador das nossas almas. E foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Nós vamos caminhar até lá, aprove Deus assim acontecer. Zaqueu agora, ele atravessando várias dificuldades, ele olhava e tentava ver Jesus, mas tinha aquela multidão e ele, como de pequena estatura, então ele não conseguia se destacar em relação à multidão para ver o Senhor Jesus. Sabe o que Zaqueu fez? Ele correu, diz a palavra de Deus, e ele correu adiante, e ele foi até esse sicômoro, ou seja, a figueira brava, e chegando nessa figueira, ele sabia que Jesus ia passar lá. Irmãos, ele conhecia a trajetória de Jesus. Nós também precisamos conhecer o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é mais alto do que os nossos caminhos. É nele que nós chegaremos então à coroa de vida eterna. Nós chegaremos então a nos alegrarmos na presença do Senhor e usufruirmos de um Deus todo-poderoso, conhecendo Deus e querendo andar nos seus caminhos. Mas Zaqueu agora, ele corre mais adiante. Quando ele chega naquela figueira brava, então ele já pensou logo: o que eu vou fazer para conhecer Jesus? Ele estava preocupado, ele queria conhecer Jesus. Para ele não importava o que ele teria que fazer para conhecer quem era Jesus. Mas ele correu mais adiante e diz a palavra de Deus que agora ele sobe naquela figueira brava. O que nós temos feito, irmãos, para ver o Senhor Jesus? O que nós temos feito para contemplar a glória do Senhor Jesus? Quantas vezes nós teríamos essa oportunidade, irmãos, e deixamos de fazer? Sabe por quê? Porque às vezes nós não nos apressamos, nós não corremos como devemos nos apressar para ver o Senhor Jesus, para contemplar a sua glória. E foi o que Zaqueu fez ele corre agora e sobe naquela árvore. Quando Jesus vem, irmãos, eu aprendo com o Espírito Santo aqui, muito, 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 glória a Deus e aleluia. O Senhor, Ele está vendo, aleluia. Ele está vendo aquele, irmãos, que está caminhando no sentido de conhecê-lo, que está caminhando para vê-lo, que está correndo, aquele que tem pressa, aquele que se apressa para se aproximar do Senhor. Agora Zaqueu corre e sobe ali, Jesus, ele nunca vai passar de lado, irmão, nunca vai passar de largo e deixar de contemplar aquele que tem buscado a Ele, aleluia. Rabai, decai, decanamahai, rabadei, ai, decanamanai. E agora Jesus vem. Talvez poucas pessoas tenham visto que Zaqueu tinha subido naquela árvore, igreja. A nossa caminhada, muitas vezes, ela não nos proporciona aquilo que nós queremos, aquilo que nós vislumbramos. Muitas vezes as pessoas não vão olhar, não vão reconhecer o ministério do pastor como um ministério talvez pesado, talvez difícil, e que precisa ser levado a sério, e que para isso ele precisa de apoio, para que ele não venha caminhar gemendo. E a Bíblia fala isso. Muitas vezes, nem sempre as pessoas olham para aqueles que anunciam a palavra de Deus, nem sempre vão vê-los. Mas o mundo não vai nos reconhecer, não vai poder nos ver. Mas Deus está vendo, jamais Ele vai passar de largo. O Senhor jamais deixará de contemplar aquele que está na sua busca, aquele que está caminhando no seu caminho, aquele que faz algo para conhecer a cada dia mais. Rabai, decai, decai. A conhecer a cada dia mais quem é Jesus, quem era aquele homem, quem é Jesus na minha e na tua vida. Muitas vezes dói em nós, as situações pelas quais nós passamos, mas às vezes nós pensamos que Deus não está vendo, não está contemplando, irmãos. Mas Deus está vendo.
E agora Deus, o Senhor Jesus, ele passa em cima de uma árvore chamada figueira brava. Existia um homem pecador de pequena estatura, muito embora fosse rico, mas era discriminado pelo seu próprio povo. Ele era julgado pelos seus erros. Agora Jesus, nem por isso ele passou de largo e deixou de ver Zaqueu. Aleluia. Sabe o que eu vejo agora? Eu vejo Deus olhando agora e vendo uma igreja que está aqui se reconhecendo dependente dele. Ah, mas eu tenho problemas. Eu não sou bom para pregar, nem sei pregar direito. Na hora que eu vou cantar eu erro. Na hora que eu vou cantar eu erro. Será que os irmãos estão olhando para mim pensando assim, ele está errando tudo? A minha voz não é bonita. Irmãos, eu quero dizer para você, e eu também recebo nessa noite, que se a multidão não estiver me vendo, não estiver me percebendo, mas enquanto eu estiver na busca de Deus, querendo ver Deus, querendo aprender de Deus, querendo obedecer a Deus, já que eu sabia que ele ia passar ali, então ele conhecia onde era o caminho do santo. Ele falou assim, enquanto nós estivermos assim também, jamais o Senhor Jesus vai passar de lá, jamais Deus vai nos abandonar. Ele falou, eu não vou olhar para aquele que ele não canta bem, eu não vou olhar para aquele porque aquele ali prega, mas ele tropeça muito, eu não vou olhar para aquele não, sabe por quê? Que ele é um pecador, nem o povo dele aprova os atos dele. Ah, meu Deus, aleluia. Aí Jesus, sabe o que Jesus faz? Deus pega aquele que é pecador, aquele que não é reconhecido, aquele que não é visto, aquele que é desprezado, aquele que é julgado. Agora Deus vem trabalhando, desce meu filho, dessa figueira. O que você está fazendo? Você queria me ver? Eu aqui. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que acontece? Quando Deus sabe que você está procurando Ele, sabe o que Ele faz? Ele passa a te procurar. Aleluia. Quando Deus vê que você está andando no caminho dele, ele vai, se estiver chovendo, ele está ali te protegendo. Se vier o relâmpago, ele está te protegendo. Se vier a dor, vier a enfermidade, opa, sai fora, que isso aí está me servindo. Ele está me buscando, ele quer me conhecer, ele quer me reconhecer na sua vida. Ele sabe que eu sou importante na vida, ele sai fora. Sai câncer, sai depressão, sai todo tipo de enfermidade, sai Satanás, sai inimigo. E para de acusar ele, sabe por quê? Porque ele é meu. Por quanto ele me quer, eu também quero ele. Eu quero ele. Zaqueu, desce depressa, meu filho. Não tem jeito. Hoje não tem como eu passar e não te ver, Zaqueu. Das outras vezes você não fez aquilo que você está fazendo agora, Zaqueu. Eu nunca vi você fazer isso para me ver, Zaqueu. É por isso que você não tinha me visto antes. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Muitas vezes nós sentimos, Senhor, o Senhor me desprezou. Ah, Senhor, o Senhor não está me vendo. Quem sabe Deus está querendo ver você sair, fazer alguma coisa, andar e caminhar e fazer alguma coisa sem reclamar. Falando, hoje nem que eu tenha que escalar uma montanha, eu vou me encontrar com Deus. Hoje nem que eu tenha que fazer um esforço que eu nunca fiz, mas eu vou fazer e Deus veio ao meu encontro. Eu vou procurar Deus, porque eu sei que Ele procurando Deus, eu procurando a Ele, Ele também vai me procurar. E esse encontro vai acontecer. Infalivelmente não vai mascar. Não vai. Glória a Deus, aleluia. Desce, Zaqueu, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Eu tenho muito para conversar com você. Nem você não sabe, você vai me confessar os seus pecados, você vai se confessar pecador, você vai se manifestar diante de mim como disposto a se arrepender, e você vai se arrepender, você vai me fazer uma proposta de te dar o meu perdão, e em troca disso, em compensação, você vai se dispor a se arrepender, a consertar o que você já fez errado. Zaqueu, você é meu, a salvação vai entrar na tua casa hoje. A salvação está entrando na tua casa hoje, irmãos. Faça como Zaqueu. Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te reconhecer. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Senhor, ainda que eu precise escalar uma montanha, eu vou te ver, eu quero me encontrar com o Senhor. Vem, Deus, recebe, igreja. Busca a Deus que Ele vai te encontrar, ainda que você ache que esteja perdido. Glória a Deus e aleluia. Diz a palavra de Deus que Zaqueu agora, ele se apressa em descer. Olha, irmãos, primeiro ele se apressou e ele correu adiante. Ele não correu para trás, mais uma lição que eu aprendi, ele não correu para trás. Eu não vou tentar, não vou.
porque não vai adiantar, eu não vou conseguir ver ele. Olha a multidão, olha a minha estatura. Não, eu vou voltar para trás, eu vou para minha casa, não adianta. Nem eu nunca consegui ver ele. Não, mas ele pensou positivo, ele pensou, eu vou correr à frente. Lá na frente ele vai passar lá perto daquela figueira brava. Eu vou subir naquela árvore que eu duvido que ele vai passar sem me ver hoje. De hoje não passa, irmãos, de hoje não vai passar aquilo que Deus tem prometido na tua vida e quer fazer, desde que você abra o teu coração. Eu estou abrindo, Senhor, pode entrar, Senhor. Senhor, eu estou com prazer em te receber. Vem na minha casa, Senhor. Entra no meu coração, entra no teu templo. Eu estou te esperando, entra, Deus. Vem, Santo de Israel, e faz o teu milagre. Faz a salvação entrar na minha casa. Se ainda tem alguém lá para salvar, o Senhor vai entrar e vai salvar, quando você confiar nele. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Agora, irmãos, Zaqueu diz a palavra de Deus que ele desce com gosto e recebe a Jesus na sua casa. E agora, irmãos, começam então as pedradas, irmãos. Isso é difícil, é impossível e é inevitável de acontecer. Agora o próprio povo de Zaqueu começa a olhar e criticar e julgar. Até o próprio santo estava sendo julgado, falando assim, mas ele vai então entrar na casa do pecador, aquele Zaqueu que vive tomando o dinheiro do povo aqui. Aquele homem é um ladrão, porque já roubou fulano, já defraudou fulano, já fez isso, já fez aquilo. Mas não sabia ele que Deus já tinha trabalhado no coração de Zaqueu, que chegando aí fala, Senhor, eu devolvo tudo, 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu estou doando agora para os pobres. Muitas vezes a gente tem que abrir mão, irmãos. Se não abrir mão, não tem jeito. Muitas vezes a gente está naquela zona de conforto. Muitas vezes a situação está muito boa para nós. A gente tem medo de abrir mão de alguma coisa e lá na frente a gente passar falta. Sabe por quê? É porque não está correndo lá na frente para conhecer o futuro. Zaqueu estava vendo o lugar que Jesus estava passando, mas ele não sabia o futuro daí a 2 minutos, daí a 5 minutos. O que Deus iria fazer na vida dele? Igreja, Deus quer trabalhar na minha e na tua vida. Não volte para trás, não fique estagnado. Vai à frente, vai no caminho de Deus, porque é no caminho dele que ele vai passar. Aleluia. E ele vai te contemplar e vai te ver. Vai falar, desce, porque hoje chegou o teu dia. Glórias a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, não é, igreja? O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Moisés não sabe de nada, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo tudo sabe e tudo faz. Tudo que Ele quer, tudo que aprove Deus fazer. E aprove Deus abençoar a sua igreja nesta noite com bênçãos ricas que talvez você não tinha pensado ainda. Mas Deus tem muito mais do que o que você pensa ou que você pede para oferecer. E é isso que Ele quer fazer. Faça a tua parte, corre adiante. Não fica parado e nem volta para trás. Vamos para frente, porque é lá que Ele vai passar, é lá que Ele está. O meu futuro está nas mãos de Deus, aleluias. O meu futuro está naquilo que Deus quer fazer. Mas Deus quer ver se você busca Ele, se você quer ver Ele ou não. Quer encontrar com Ele? Vai à frente. Para trás não tem jeito. Se estagnar também não tem jeito. Para encerrar aqui, irmãos. Pode ter sido o caso até do próprio Senhor Jesus ter ouvido alguém dizer, ele vai para a casa de Zaqueu, esse ladrão. Então que santo é esse? Que Messias é esse? Que Salvador é esse? Que lá vai dormir na casa de um pecador. Lá ele vai ouvir as palavras de um ladrão. Lá ele vai ouvir coisas que ele nem queria ouvir. Ele vai ter uma surpresa lá. Mas não, quem ia ter uma surpresa era a sociedade. Eram aqueles que estavam julgando. É isso que Deus vai fazer com aqueles que julgam a sua igreja. Porque Deus nunca se esquece daquele que persegue o seu povo e nem que maltrata o seu povo. Mas o Senhor aprova fazer o que Ele quiser. Não somos eu nem você que temos que pedir a Deus, Senhor, faz isso, mata, Senhor, faz isso, faz aquilo, Senhor, vinga dele. Não, tudo é na mão de Deus. Deixa Deus agir. Agora Zaqueu desce, encontra com Jesus, vai para casa. Jesus vai para a casa dele. E lá ele então fala, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, quadruplicado. Mas eu também, além disso, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Olha, irmãos, primeiro ele se arrependeu dos pecados. Aí o amor de Deus, então, que o envolveu, aí já levou Zaqueu a querer fazer o bem para os pobres. Ele já quis se preocupar com os necessitados, com os pobres.
Enquanto que antes ele cobrava imposto de todo mundo. De repente ele não estava se importando com quem ia ficar bem ou com quem ia ficar mal. Ele queria o que era dele. Mas quando Deus entra na nossa vida, é Ele que passa a ser a nossa herança. Agora o dinheiro já não faz tanta diferença assim. Porque se tiver dinheiro ele vai passar bem. Mas se não tiver dinheiro também ele vai passar bem. Se ele tiver roupa nova, carro novo, casa nova, ele vai ficar bem. Mas se não tiver, ele vai viver com o que ele tem na presença de Deus. E dando glória a Deus e aleluia. E vai passando pela prova e vai vencendo. Glória a Deus e aleluia. Zaqueu agora ele quis se importar com o necessitado, com o carente. E agora Jesus, quando ele faz essa promessa, ele se propõe a se arrepender e a restituir tudo aquele que ele havia defraudado alguém de maneira quadruplicada. Ou seja, se era 100, irmãos, pelo que eu entendo, se eu estiver errado alguém pode me corrigir. Se ele tinha roubado 100, ele estava devolvendo 400. Ele não estava se importando mais, ele perdeu o amor do dinheiro. Para ele agora, o amor verdadeiro dele agora era o Senhor Jesus Cristo. Agora ele passa a amar o Senhor Jesus Cristo. Diante daquele amor que Jesus se manifestou ali e demonstrou aquele amor por ele, ele recebeu, ele respondeu com o amor que ele deveria ter, uma vez que Jesus estava na vida dele agora. E é isso que a igreja precisa ter: amor, refletir esse amor que vem de Deus para nós. Agora Jesus fala assim: vejo que hoje entrou a salvação nessa casa. O próprio Jesus é a salvação. Ele havia entrado naquela casa. Irmãos, e quando Jesus entra na minha e na tua casa, quando Jesus entra na casa que é dele, esse templo aqui, muita coisa vai mudar. Nada vai continuar como era antes. Porque tem que mudar. Porque se não mudar, Jesus não entrou. Mas se Jesus entrou, tem que mudar. A gente vai ter que abrir mão do dinheiro, abrir mão das coisas que para nós é tão importante, porque agora é importante para mim e para você. Para a igreja de Deus, é o próprio Senhor Deus, é o próprio Jesus na minha, na tua vida. Este também é filho de Abraão. A promessa de Deus da salvação alcançou Zaqueu, e diz a palavra de Deus que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Zaqueu, irmão, eu pude pesquisar e ver que ele era casado e tinha filhos. Hoje entrou a salvação nesta casa. Daquela multidão que ficou lá discriminando, atirando pedras, julgando, talvez não tenha salvado mais ninguém. Talvez, irmãos. Mas Jesus pode ter voltado um outro dia. Mas hoje, nessa passagem daquele dia, Deus está fazendo referência, destacando a salvação de Zaqueu e da sua casa, porque falou: hoje entrou salvação nesta casa. Então eu creio que ali foi salva também, diante daquela manifestação do próprio Deus ali dentro da sua casa. Então esposa e filhos também, com certeza foram alcançados. Se Zaqueu continuou e deu testemunho, a Bíblia não fala isso, mas se continuou e deu testemunho de cristão, então a sua família foi alcançada através do próprio Zaqueu, mediante o fato de Jesus Cristo pessoalmente ter alcançado aquela família. É isso que acontece na família dos cristãos. Deus entra primeiro com um. Primeiro ele salva o pastor, depois ele salva o pai do pastor, depois ele salva outros lá, né, pastor? Que o senhor já deu testemunho aqui. Ele entra na casa da irmã Vania, ele salva ela, depois salva não sei quem. Salva um parente que está lá longe mediante o seu testemunho. Porque Jesus vai estar olhando e está vendo. E ele não passa desapercebido, não. Zaqueu, pode descer que eu estou te vendo. E hoje você está com muita boa intenção e eu estou te alcançando. É isso que Deus vai fazer comigo e com você e com a nossa família, amém? Quem crê, então, adora o nome do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Peço perdão pelas minhas falhas, porque eu sei que a gente é falho. Eu peço perdão.